Fala investidor, bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje você vai aprender a explorar o máximo de recursos do painel Proventos. Particularmente é um painel que eu acho muito importante, é o painel que eu mais olho, por quê? Porque é nele que você vê todo o panorama de como está os seus proventos, os seus dividendos. Então é um dos painéis mais importantes na plataforma, tenho certeza que é um dos painéis que os usuários mais usam, inclusive eu, e que se você não conhece, você vai conhecer agora e tenho certeza que você vai gostar. É legal porque quando a gente fala de a jornada de um investidor ao longo de vários anos, o que o investidor espera do seu patrimônio, dos seus investimentos ao longo dos anos? Duas coisas: evolução patrimonial e crescimento da renda passiva, ou seja, crescimento dos dividendos. E é justamente nesse painel que você vai conseguir ver como que está a evolução dos seus proventos, como que está o seu yield on cost, como que está a sua média mensal e anual dos seus dividendos e muitos mais recursos. Gostou? Ficou curioso? Então vem com a gente que nós vamos te mostrar aqui na tela como que funciona esse painel. Bora lá? Então estamos aqui na nossa plataforma, lembrando que você pode sempre alternar aqui entre o modo claro e o modo escuro. No vídeo de hoje nós vamos te mostrar o painel em questão no modo escuro, para você ver se você gosta, se faz sentido você usar ou se você ainda prefere no modo claro. Beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos ver esse painel aqui, o painel Proventos. E aqui você já vê de cara dois quadros, né? O quadro de cima, que é o relatório mensal de proventos, e o quadro de baixo, que é o histórico de proventos. Vamos, a partir de agora, visualizar como funciona cada um deles. Então, na parte de cima, veja antes que eu selecionei uma carteira um pouco mais parrudinha, né? Justamente para você ter um histórico mais longo de dividendos. Porque se você começou em 2022, 2021, você vai ter poucos dados aqui. Então, eu peguei uma carteira um pouco mais antiga, alimentei ela com mais dados e coloquei, no caso, duas carteiras, ok? E aqui, no relatório mensal de proventos, veja que interessante que é esse recurso. Você consegue ver aqui como que foram os seus dividendos, os seus proventos, desde o início da carteira que você criou, desde o seu primeiro investimento até o mês atual e até mesmo um pouco dos próximos meses, que são as provisões, né? Então você consegue ver aqui do começo ao fim como que foi a evolução de forma numérica ou de forma percentual, que é o famoso yield on cost, na qual vamos te mostrar daqui a pouco, da sua carteira. Então veja que nesse exemplo de carteira aqui, como que lá em 2018 os dividendos foram bem pequenininhos, e aí 2019 foram crescendo, crescendo, crescendo. 2020, mais ainda, 21. Então você consegue ver claramente aqui também o quê? O efeito dos juros compostos. No começo parece que nem faz cócegas, né? Agora, dê tempo ao tempo, continue reinvestindo os seus dividendos e continue aportando com o dinheiro do seu trabalho, que você vai ver a mágica, a famosa bola de neve acontecendo. Então, ó, nesse exemplo de carteira real, veja como os dividendos saíram de R$ 1,50 para R$ 9.000 até esse momento. Fantástico, né? E no lado direito você consegue ver alguns resumos interessantes. Você consegue ver a coluna média, ou seja, a média mensal de como foram os seus dividendos naquele ano, percebe? E olha que interessante, você consegue ver aqui já claramente como que teve um aumento da média mensal ano após ano. Nesse exemplo de 2023, ela está menor do que o ano anterior, por quê? Porque tem algumas provisões aqui, e como essa carteira é majoritariamente de fundos imobiliários, as provisões reais acontecem dentro do próprio mês. Então a média está pegando esses números aqui, que são de algumas ações, mas o grosso mesmo, digamos assim, vai vir na sequência dos próximos meses. E essa média vai subir para 8, 9 mil reais. Fantástico, né? Então, essa coluna é a média, ela te mostra nada mais, nada menos que a soma de todos os rendimentos daquele ano dividido pela quantidade de meses, ou seja, por 12. Ou então dividido pela quantidade de meses que apareceram os rendimentos. Então, por exemplo, isso aqui é um ponto importante. Vamos supor que aqui não tivesse uma provisão de nada, ok? De junho até dezembro não tivesse uma provisão de nenhum dividendo. A média aqui, ela consideraria somente os dividendos recebidos até o mês atual. Então, nesse caso aqui, a média seria a soma desses 5 meses de dividendos
dividido pela quantidade de meses, ou seja, dividido por 5. Compreendeu? Virou mais um mês, a média vai dividir por 6. E assim sucessivamente, sendo que no final a média vai ser exatamente a divisão por 12. Compreendido? E aqui nós temos a coluna total, que é a soma de todos os dividendos recebidos naquele ano. Você consegue ver também claramente que numa carteira de investidor real, ativo, reinvestindo dividendos e aportando todo mês, como que o total, ano após ano, também vai subindo. E por último aqui nós temos a coluna de porcentagem, ou seja, ela considera quantos por cento da coluna total foi em relação ao ano anterior. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um ano de 2022, veja que o total foi de 87 mil e alguns pouquinhos. E o ano 2021, 53 mil e pouco. Então, essa porcentagem mostra justamente quantos por cento o ano anterior evoluiu para chegar nesse ano. Então, de cara, já consigo bater o olho aqui e entender que os meus dividendos no ano de 2022 aumentaram 63,28% em relação ao ano de 2021. Bacana, né? De novo, como o ano de 2023 ele ainda está correndo, essa porcentagem ela não reflete a realidade, porque ela está pegando essas provisões pequenas de ações, ok? É interessante olhar essa porcentagem mais para o final do ano, que você vai ter um resultado mais fidedigno de como que se comportaram os seus dividendos naquele ano. Compreendeu? Então, de novo, média, mês a mês, dos seus dividendos em cada ano específico, o total dos dividendos em cada ano específico e a porcentagem de variação em relação ao ano anterior. Fantástico, né? Então, vamos agora às configurações globais e aos filtros. Primeiro filtro nos mostra aqui que você pode visualizar esses dividendos em moeda, em dinheiro, em valor, ok? Mas também em yield, ou seja, isso aqui é o famoso yield on cost. Quanto que os dividendos naquele mês específico representam em relação a toda a carteira, ou em relação a alguma classe de investimento específico. Por exemplo, do jeito que está aqui, eu sei que, por exemplo, em maio, os meus dividendos eles foram 0,84% em relação a todo o meu patrimônio investido em todas as classes de ativo. Mas eu considero que esse filtro pode ser um pouco mais refinado, porque geralmente o investidor tem na carteira alguns tipos de ativos que não necessariamente distribuem dividendos. Então isso acaba distorcendo para baixo esse yield on cost. Então, por exemplo, ações de crescimento, ações no exterior, criptomoedas, tesouro direto, nada disso vai pegar os dividendos que caem na sua conta. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o meu yield on cost naquele mês específico, ou naquele ano específico, dos meus ativos que distribuem dividendos constantemente. Então, por exemplo, fundos imobiliários. Então, eu venho aqui e vou nos filtros e coloco aqui fundo imobiliário. Clicando aqui, agora sim eu sei quanto que está o meu yield on cost, ou seja, a minha rentabilidade dos dividendos em relação ao patrimônio investido somente na classe de fundos imobiliários que me distribuem dividendos mensalmente. E é isso que me importa nessa análise aqui, por exemplo. Entendeu? Então, eu consigo ver dividido por classe de ativo. Perceba que, como é um instrumento que distribui constantemente dividendos, o meu yield on cost aumentou consideravelmente. Olha, em 2022, já bateu 1,11%, 1,03%, e agora está em 87, 91 e por aí vai. Isso varia muito em relação ao preço das cotas de cada ativo, né? Principalmente. E aí a gente está falando de ciclos imobiliários, ciclos de taxas de juros e tudo mais. Entendido? Outro exemplo, posso ver o yield on cost em relação às minhas ações. Veja que como as ações elas são mais esporádicas em relação à distribuição de dividendos, isso reflete justamente aqui também. Deixa eu colocar aqui em valores. Veja que os valores são bem menores em relação aos fundos imobiliários, muito explicado porque a concentração está bastante em fundos imobiliários, 90% dessa carteira é de fundos imobiliários. E aí você consegue ver isso em valores, que são pequenininhos, mas se você quer excluir valores e quer uma análise mais qualitativa, ou seja, de yield on cost, você consegue ver aqui. E aqui, independente do valor investido, você consegue ver que a distribuição das ações aqui no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, está bem menor, bem inferior do que é o dos fundos imobiliários. Posso ver em relação a qualquer classe de ativo. Vou voltar para todos. No segundo filtro, eu posso ver a distribuição em relação aos pagamentos já efetuados e às provisões. Deixa eu voltar aqui para o valor. E, por exemplo, eu consigo ver em provisões aquilo que já foi anunciado que eu vou receber. Então, por exemplo, esse valor aqui, veja que
se eu voltar para pagamentos, em maio, olha só, está em 9 mil. Agora, se eu colocar em provisões, está em 3 mil. O que isso quer dizer? Que nesse mês de maio, uma quantidade determinada de ativos, ou ação ou fundo imobiliário, na verdade a soma deles, né? Divulgaram para mim que eu vou receber esse valor no próximo mês. Entendido? Quer dizer que eu vou receber só esse? Não, quer dizer que na data que eu estou acessando a plataforma, já me foram divulgados via mercado e que a plataforma aqui compilou que eu tenho para receber até este momento este valor no próximo mês ou nos próximos meses. Mas, por exemplo, amanhã pode vir um outro fundo imobiliário, uma outra empresa, uma outra ação e divulgar novas provisões. E aí aqui vai ser atualizado. Eu não costumo usar muito isso, na verdade eu uso somente esse campo de pagamentos. Mas para você que gosta de ver as provisões, está aqui esse recurso para você. Posso separar aqui, como qualquer outro quadro em qualquer outro painel, os valores separados por carteira. Então, se eu vier em carteira B, por exemplo, eu consigo ver somente os valores da carteira B. E aí posso ver na carteira A também. Veja que a carteira A tem um patrimônio bem mais relevante e isso faz com que o rendimento seja maior. E tem uma carteira C que eu criei, que eu preciso deletar, inclusive. Então, já fomos do filtro classe de ativo, já fomos no filtro carteira. Posso colocar isso em real ou em dólar. Então, por exemplo, quero ver quanto que eu estou recebendo de dividendos, só que em dólar, baseado na cotação atual. No caso, isso aqui. Então, estou recebendo um saláriozinho aí de $1.800 nesse mês de maio de 2023. Ok? Voltando para real. Posso separar os ativos do Brasil ou dos Estados Unidos. Então, se eu quiser aqui ver nos Estados Unidos, veja aqui como eu tenho pouquíssimo dinheiro nessa carteira investido lá fora, os meus rendimentos são muito minúsculos. Então, voltando para todos. E aqui um recurso muito interessante. Eu consigo ver quanto que eu recebi de dividendos ativo por ativo. Então, por exemplo, quero ver quanto que eu recebi de dividendos do fundo VRTA. Vem aqui, ele vai identificar para mim. E olha só, peguei o exemplo que tem um fundo há um bom tempo e são esses os dividendos que eu recebi dele mês após mês, ano após ano. Quero ver esse somado com HGLG. Olha só, agora já está somando. Quero ver esses dois mais Canip, que é um terceiro fundo. Olha só, eu tenho os três juntos. Então, eu consigo colocar quantos ativos eu quiser aqui de forma individual, ou seja, um ativo, ou de forma conjunta. Venho aqui e deleto um por um e pronto. Tenho a carteira de volta total. E por fim, nesse quadro de cima, eu posso vir aqui no menu configurações e posso alterar as configurações persistentes aqui, ou seja, tudo que eu alterar aqui, sempre que eu atualizar a plataforma ou sair e voltar, as configurações que eu fiz aqui vão ficar definitivas. E no quadro de baixo, nós trabalhamos com um histórico individual do provento específico. Então, aqui eu consigo ver do primeiro rendimento, do primeiro dividendo que eu recebi até o último. Então, eu posso fazer vários filtros. Então, por exemplo, quero ver quais foram os dividendos recebidos de HGLG. Venho aqui, clico em HGLG e ó, você viu que, de novo, ele já me identifica 58 distribuições, olha só, 58. Então, clico aqui e eu consigo ver um por um qual foi o valor, qual era meu preço médio, qual foi o yield daquele rendimento em relação ao patrimônio investido naquele momento, quanto que era a minha posição do ativo naquela distribuição. Veja aqui, ó, ao longo do tempo, eu fui aumentando a minha posição nesse ativo. Em cada distribuição, ele mostra qual que era a minha posição naquela época. E aqui nós temos o total. O que é o total? Nada mais é do que a distribuição por cota multiplicado pela minha posição dá o total de dividendos recebido naquele mês. Compreendeu? E aí eu posso fazer o filtro, por exemplo, nesse caso tem duas carteiras, né? Mas como eu só tenho ativo em uma carteira, ele só mostra uma. Então, deixa eu pegar um ativo que tem nas duas para você ver. Vamos colocar LVBI, é um outro fundo. Clico aqui e consegue ver que, olha, ele mostra a distribuição nas duas carteiras. Como que eu faço para saber na carteira A ou na carteira B, uma carteira específica? É só clicar em cima de qualquer uma dessas aqui. Então, por exemplo, quero ver na carteira B. Clico aqui, pronto. Agora você me mostra na carteira B. Isso vale para qualquer outra coluna, pessoal. Não há necessidade de eu vir aqui e digitar cada filtro. Eu clicando no ativo, por exemplo, no rendimento, na carteira, na data, eu consigo ver. Então, por exemplo, vou tirar aqui e eu quero agora saber todas as minhas distribuições de ações e não em fundos imobiliários. Eu posso vir aqui
e posso digitar ação FI, ok? Também posso fazer isso. Mas o mais fácil, mais rápido é eu clicar em qualquer um que esteja escrito ação e pronto, ele já me filtra todas as ações. Agora eu quero as ações do Bradesco. Pronto, clico aqui e pronto. Já tem tudo aqui filtrado. Entendido? Então, tirando aqui, você consegue ver e consegue ordenar da maneira que você quiser. Por exemplo, quero em relação à data de pagamento na ordem crescente para decrescente. Então, do primeiro dividendo até o último. Está aqui. Primeiro dividendo em agosto de 2018 e o último em dezembro de 2023. Por que isso? Nós não estamos ainda nesse vídeo em dezembro de 2023, mas já tem uma provisão aqui para eu receber esse valor lá em dezembro. Então, ele já coloca aqui para mim, entendeu? E para eu desativar esses filtros aqui de cima, eu clico nesse ícone que ele sai. Por exemplo, estou com a necessidade de saber todos os juros de capital próprio que eu recebi da minha carteira. Venho aqui na coluna tipo e clico aqui. Pronto, agora eu filtrei por todos os JCPs que eu já recebi. E aí eu quero saber o primeiro JCP. Venho aqui, ordeno do mais antigo para o mais recente, e eu consigo ver que o primeiro JCP foi lá em agosto de 2018. Desativando esse filtro, se tivesse alguma distribuição americana aqui, eu clicaria na bandeirinha e também me daria todo o filtro dos rendimentos dos dividendos recebidos lá fora. E aqui uma opção que você pode, por exemplo, se a plataforma reconhecer um dividendo diferente do real, você pode vir aqui e editar o valor que foi real, caso a plataforma tenha reconhecido de forma errada. Ok? Particularmente depois dessa nova versão, eu não vi isso acontecer, tá? E se você ver, é muito raro, vai ser muito raro de a plataforma identificar um valor incorreto. Mas, se precisar, você vem aqui e edita você mesmo. Então é isso, pessoal. Painel Proventos. Aqui você tem o histórico do começo ao fim de dividendo por dividendo, ou seja, de forma individualizada, provento por provento. E aqui em cima é o quadro que eu mais uso, que é o panorama geral de como está se desenvolvendo os dividendos da sua carteira do começo até a data mais recente. E aí, gostou? Bastante recurso, né? Bem organizadas as informações e você consegue ver claramente como que está a evolução dos seus dividendos. Fantástico! Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.